A paz do Senhor, meus queridos professores de adolescentes, bem como os nossos adolescentes todos. Que a graça de Deus esteja no coração de cada um. Meus lindos, o nosso assunto hoje, a lição 9, Aliança de Deus com Noé. Tá bom? A aliança de Deus com Noé. Muito bem, o nosso texto áureo. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Gênesis, capítulo 9, versos 8 e 9. Vamos lá de novo, Gênesis 9, 8 e 9. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele: Eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós. Na nossa lição de hoje, nós vamos ver, o conselho de Deus, o concerto de Deus, o acordo de Deus, o concerto, a aliança de Deus com Noé e seus filhos. Muito bem, veremos também como Deus permite uma variedade na alimentação dos descendentes de Noé que habitariam a terra. Veremos também como Deus, no seu propósito, ordena a Noé e seus filhos que multipliquem e encham a terra. Tá certo? E por último, nós veremos ainda a confusão das línguas. Babel. Tá certo? A nossa leitura bíblica está em Gênesis capítulo 9, dos versos 1 a 7. E os nossos assuntos abordados serão dos capítulos 9, 10 e 11 do livro de Gênesis. Tudo bem? Muito bem, vamos lá para a nossa organização de aula. Primeiro, fizemos uma introdução. Falamos daquilo que abordaremos. Ainda, o conselho de Deus para Noé e seus filhos. Um segundo item, a aliança de Deus com Noé. E por último, a confusão das línguas. E, concluindo, faremos então o nosso final. Tá certo? Olha, aliança de Deus com Noé. Deus faz uma aliança com Noé. Ele diz a Noé algo importante de como seria a sua forma de agir para com a humanidade e para com Noé. Tá certo? E como seria a forma dos homens agirem em obediência a Deus. Esse concerto, a Bíblia diz que é eterno. Vamos entender que eterno, nesse sentido, é até que a Terra acabe, tá certo? Enquanto houver seres humanos na Terra. Então, esse conceito é eterno. Daqui a pouco nós veremos detalhes sobre eles. Veremos, então, ainda, tá bom? Como é que Deus ordena a Noé? Enche a Terra. A Terra foi crescendo, e os homens, então, se unem para um propósito que não é o de Deus. Vem então a confusão das línguas. Vamos para o nosso primeiro tópico, o conselho de Deus para Noé e seus filhos. Muito bem. Qual é o primeiro conselho de Deus? O que Deus trata com Noé após Noé sair da arca? Bom, o conselho foi: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Ora, a população era de quantas pessoas? 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. O mundo de então havia sido destruído, com todas as pessoas, tudo que existe, através das águas do dilúvio. Agora Deus recria condições para Noé e sua família encher a terra, e essa é a ordem de Deus. Então, o que Deus estava falando para eles? Multiplique, tenham filhos, vamos encher a terra. Era para eles ficarem apenas num localzinho? Não, era para se espalhar. A terra é muito espaçosa.
encham a terra, tá certo? E esse é o propósito de Deus também para os céus, né? Povoar os céus. É assim que nós pregamos o Evangelho e anunciamos Jesus Cristo. Muito bem. Olha, observemos hoje, né, que muitas vezes a humanidade tem se negado a gerar filhos. E é muito importante que a humanidade vamos dizer assim, gerem filhos. Por quê? Olha, primeiro que é bênção de Deus os filhos. Segundo, é uma ordem de Deus. Tá bom? E ainda, é dessa forma que as nações se mantêm. Nós vemos hoje nações com problemas, tá certo? Que diminuíram muito a sua taxa de natalidade. Então, é importante nós abordarmos isso também em nossas vidas, tá certo? A questão dos filhos. Muito bem, vamos continuar ainda. Nesse mesmo ensino aqui, nesse mesmo conselho de Deus para Noé, um conselho de Deus para Noé, Deus também estabelece para Noé uma nova forma, tá certo? De alimentação. Até então, eles comiam o quê? Os frutos que eram oferecidos pela própria natureza. Só havia um fruto que foi proibido comer. Só houve, né, um fruto proibido de comer. Mas os demais eram para se comer. E aqui nós vemos também que era para que eles comessem de toda a erva. E também dos animais. Olha só, nós vemos isso no verso 7, quando Deus diz: mas vós frutificai e multiplicai-vos e povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E aí ele diz, no verso 11, estabeleço o meu concerto, que não mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, tá certo? É um concerto de Deus, multiplicar e concerto com Deus, para que eles crescessem, enchessem a terra. E mais, Deus fala o quê? Que agora eles se alimentariam não somente de ervas e de frutas, mas poderiam também se alimentar de animais. Então, esse pensamento vegano de que isso desagrada a Deus, que desagrada a vida, não é muito correto, tá bom? Ainda que você tenha liberdade para ter sua alimentação vegana, mas não é nenhum pecado contra Deus, porque Deus já estabeleceu no começo, tá bom? Bom, continuando então. Agora, há uma proibiçãozinha. Se para Adão havia proibição de não comer do fruto da ciência do bem e do mal, para Noé e seus descendentes há uma proibição. Come de tudo, menos do sangue. Por quê? Porque o sangue é a vida. Então, Deus, olha só, preste atenção muito bem isso, professores, na hora de ensinar. Deus, lá no começo, já estabelece que não se deve alimentar do sangue. E por quê? É só nós acompanharmos na história bíblica, lá em Gênesis mesmo, tá certo? Quando o povo sai do Egito, era para comer o cordeiro assado e o sangue nas portas, marcando para que o anjo da destruição não matasse os primogênitos. Em Moisés, no concerto de Deus com Moisés, a carne era comida, assada, comida, mas o sangue era derramado como símbolo da vida, dada pelo animal para que o ofertante fosse livre do seu pecado. Muito bem, em Jesus Cristo, ele também derrama do seu sangue como um cordeiro vivo de Deus, né? O cordeiro de Deus. Ele derrama também o seu sangue, mas é ele mesmo que ensina que ele é, né, a vida. E ele diz assim: quem não bebe do meu sangue, não come da minha carne, não tem parte comigo. Ora, e agora? Podemos comer, beber do sangue? Por fé, nós temos a vida na simbologia do sangue. Por isso que, quando nós fazemos a Santa Ceia, nós estamos ingerindo vida
não simplesmente por causa do cálice, mas por causa da vida, da fé que há em Cristo Jesus dado por nós. Tá bom? É importante isso. Por isso mesmo que de nenhum animal é possível, é permitido, mesmo no Novo Testamento, nós alimentarmos. Porque o sangue simboliza a vida. Aí, tá bom? Em Atos 15, 29, a igreja no Novo Testamento também recebe essa mesma ordem. Não há outra forma de vida para que nos alimente de vida eterna, a não ser Jesus Cristo. Tá bom? Bom, vamos continuar então? Outra coisa que Deus diz é que todo aquele que matasse alguém também seria morto no sentido de que somente a Deus pertence tirar a vida. Por isso que nós não aprovamos pena de morte. Tá certo? E se alguém matou, ora, arrependendo-se dos seus pecados, porque lá no céu não vai entrar homicida. Tá certo? Tem que arrepender-se dos seus pecados e sim entrar no céu. Bom, vamos para o nosso item 2. Aliança de Deus com Noé. Olha, Deus fez uma aliança com Adão. Falou, Adão, não pode comer de outra fruta, senão... Olha, não pode comer você pode comer de todas as frutas, menos a do conhecimento do bem e do mal. Todas. E no dia que você comer, certamente morrerá. Muito bem. Vejam só. Adão desobedeceu a Deus e trouxe problemas sérios para os seus descendentes, a morte. Ora, nós precisamos entender que os pactos, as alianças são estabelecidas por Deus. Nunca o homem estabelece um pacto com Deus. Sim, é Deus com o homem. É Deus em busca do homem sempre. E no caso de Noé, Deus também estabelece um pacto. E o pacto de Deus é esse, que Deus abençoaria, tá certo? E eles se multiplicariam, eles seriam abençoados, e a terra se encheria, e tudo bem. Só que tem uma coisinha. Deus faz um pacto e coloca um arco no céu para selar esse pacto. Tá bom? No capítulo 8, né? 8, depois o 9, vem falando exatamente deste concerto que Deus faz com ele. Tá bom? E esse concerto seria eterno. E esse arco estaria no céu para que todos vissem de geração a geração que Deus nunca mais destruiria a terra com as águas do dilúvio. Tá bom? Muito bem. E há uma outra coisa importante nesse pacto, é que Deus fala com ele assim: olha, enquanto durar a terra, enquanto durar os homens, não vai faltar inverno, verão, não vai faltar dia e noite. E isso é muito importante para alicerçar nossa fé. Esse mesmo pacto que Deus fez com Noé. Por quê? Muitas vezes a gente ouve em certas profecias de que o dia vai ficar 3 dias sem luz, sem sol, tudo escuro, em trevas, e tem que comprar vela, tem que comprar aquilo. Olha, foi o Senhor que falou no pacto com Noé. Vai ter dia e vai ter noite. Se a gente ler um pouquinho mais a Bíblia, a gente vai entender que Deus sempre se comunica com o homem, sempre fala com o homem, revelando os seus desígnios. Tá bom? E isso serve para alicerçar nossa fé e não temermos. Muito bem. Deus então estabelece o seu pacto com Noé. E Deus cumpre o seu pacto. E até hoje, quando chove, está lá aquele arco. É como se Deus lembrasse: não posso destruir a terra com águas. Eu tenho um pacto que eu fiz com Noé. Aleluia! E Deus tem um pacto conosco em Jesus Cristo.
que não nos destruirá se crermos nele como Noé creu. Ele tem Jesus Cristo para nos salvar. Nós temos um pacto feito com Deus em Jesus Cristo. Tá bom? Muito bem, por isso temos vida eterna. Muito bem, vamos continuar então. O próximo item da aula, a confusão das línguas. Em Gênesis capítulo 11, verso 1, era toda a terra da mesma língua, de uma mesma fala. Todos falavam a mesma língua. E agora, entendam, no verso 3 do capítulo 11 diz assim: Eia, façamos tijolos e queimamo-los bem, e folhas de tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: olha aqui o soberba humana. Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Olha qual era o projeto deles: fazer uma torre para chegar no céu. O que mais? Ter um nome. Nós. O que mais? Não sejamos espalhados na terra. Olha, não foi Deus mesmo que mandou? Espalhem sobre a terra, povoem a terra, encham a terra, multipliquem-se. Muito bem. Existe forma de chegar aos céus se não for por Jesus Cristo? Outra, queremos um nome. Vejam só, queriam exaltar a si mesmo uma geração, uma cultura, um povo. E o que Deus fez? Se agradou disso? Não. A Bíblia diz que no verso 5, então desceu o Senhor, e no verso 6 diz: não haverá restrição para esse povo se fazerem com mal. Aí o Senhor no verso 7 diz: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Então o que Deus faz? Vê aquilo tudo e diz: essa gente vai nesse pensamento soberbo, orgulhoso, e não vai ter limites. Deus já havia destruído com o dilúvio, então para que Deus não destruísse de novo, o que Deus faz? Confunde as línguas. E aí cada um tem uma língua diferente. E aquele povo todo grande de uma cidade, uma Babel, é espalhado na terra com diversas línguas diferentes. E aí surgem as muitas línguas, os muitos idiomas. Tá bom? Isso porque uma confusão de Deus para que o povo não se ajuntasse e se levantasse contra Deus. Ora, a gente estuda aí nas escolas, né? Os professores estejam atentos a esses termos, como globalização. O que é a globalização? É juntar todos no mesmo sistema, num mesmo governo, num mesmo projeto de exaltar a Deus? Não. De o homem se manter por si só, se exaltando, ensoberbecendo contra Deus, desobedecendo a ordem de Deus. Vai dar certo? Olha, se na outra vez Deus desceu, confundiu e espalhou, temo que dessa vez Deus venha para destruir, desfazer realmente a terra e todo o seu projeto contrário à vontade de Deus. Tá certo? Então vamos entender. As línguas multiplicadas foi primeiramente Deus quem fez. Deus quem fez, por quê? Porque senão o homem pecaria tudo de novo. Como já estava pecando em querer chegar aos céus, por esforços humanos, por construção humana, por obras humanas, jamais. Nós só chegamos aos céus pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tá bom? E o nome que tem que ser exaltado é o nome do Senhor. A Bíblia diz que a ele sim foi dado um nome que é sobre todos os nomes.
Não há nome de povos, não há nome de pessoas que possa ser maior do que o de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá bom? Então, nós concluímos a nossa aula e aprendemos sobre, primeiramente, o pacto de Deus com Noé, né? E também os seus conselhos, de multiplicar, de encher a terra, da alimentação, o cuidado que tem que haver com relação ao sangue. Vimos ainda o pacto, né, estabelecido no arco, né, do concerto. Né? Às vezes a gente chama de arco de outra coisa. Na verdade, é o arco do concerto de Deus com Noé. Tá bom? Muito bem. Vimos também agora, recente, no último tópico, a confusão das línguas e que a glória é somente de Deus, do Senhor Jesus. Tá bom? E assim nós terminamos esta aula. Um abraço grande aos meus irmãos e adolescentes. Que Deus abençoe poderosamente. Amém.